Estamos dando início a mais um podcast Pode Impactar e hoje nós temos um convidado especial, Lucas Americano, meu companheiro, meu parceiro. Seja bem-vindo, meu irmão. Querido. Tá em casa, né? Tá em casa. Já tô. Exatamente. Lucas Americano é um gestor de 10 negócios diferentes, viu? CEO da Thai CrossFit, com mais de 6 unidades hoje em Brasília, né? Asa Norte, Asa Sul, Águas Claras, Sudoeste e Setor Comercial Sul. É isso mesmo, Lucas? Águas Claras a gente tem 2 unidades, porque lá é um mundo, né? E tu tem bola de cristal, é? Que essa sexta ainda não abriu não, cara. Tá, mas vai abrir. Já estamos profetizando, viu? Temos aqui também Cíntia Carvalho. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio, hoje num formato diferente da nossa mesa, não é, Daniel? Demais. A Nádia, nossa parceira de relações públicas, não pôde estar presente, hoje ela está num compromisso profissional e ela deixou uma pessoa muito especial aqui no lugar que a gente sempre prometeu que traríamos e hoje foi a oportunidade dele ocupar essa mesa, o senhor Roger, que faz parte da nossa equipe. Olá. Que cuida aí de Roger toda a nossa Peixoto. mídia. E ele hoje vai participar. O Roger é uma das pessoas muito importantes que desde quando começou o Pode Impactar, ele se aprofunda muito sobre esses temas. Ele gostou disso e vem cada vez mais se especializando, até mesmo para poder fazer e desenvolver os trabalhos dele. Exatamente. E aqui o nosso objetivo é isso, é trazer essa diversidade de empreendimentos para que vocês entendam como qualquer tipo de segmento pode sim ter um impacto diferenciado. Nós temos a Thai CrossFit com Lucas Americano aí impactando mais de 10 mil vidas aí em relação a bem-estar e qualidade de vida. Então o Lucas hoje é um excelente convidado, seja bem-vindo, Lucas. Obrigado. Que você possa contribuir aí com a sua experiência, que eu acho que é o que muitos empreendedores passam no seu dia a dia, né? Desde o sofrimento. Essa é a Até parte a que eu conquista e a mais vitória. gosto de compartilhar, que é a jornada, né? Exatamente. E aí eu sempre falo, né? Hoje, inclusive, eu tô nessa área de palestras, treinamentos, porque o que eu não tive de informação, eu acho que é nossa obrigação passar. Passar mesmo, tem que passar, tem que compartilhar. Então, é exatamente igual o que vocês estão fazendo. Vocês estão impactando muita gente que está aqui ouvindo, né? Queria só um insight que eu peguei, você falando do Roger. A maioria dos especialistas mais famosos do mercado digital são pessoas do back office, do background, que estão ali atrás, entendendo. Então, uma honra ter você aqui. Claro, eu agradeço. Exatamente. Os mais bravos são os que ficam por trás ali, né? Pra quem não sabe, enquanto eles estão gravando aqui, eu fico ali atrás, faz isso, faz aquilo. Olha aí, viu? Né? Sempre dando ali uma dica, alguma coisa. Gente, falta tanto, faz isso, cuidado com aquilo. Então é realmente interessante ter essa pessoa para estar dando essas dicas, tá tendo essa visão do fora, backstage mesmo, de fora, né? É bem E até esse interessante. conhecimento técnico, né? Ele vem sempre lapidando a gente. E isso que é importante, sabe? É a nossa equipe, tá todo mundo alinhado e contribuindo para que a gente possa ter esse propósito em conjunto. Que todos entendam qual é o nosso objetivo, o nosso principal propósito, né? Maravilha. E hoje aqui, Lucas Americano, nós vamos estar abordando aí a sua história, a história do seu empreendedorismo, como que você, de uma dificuldade financeira, de uma dificuldade, né, que veio trazendo muitos prejuízos para você conseguiu virar o jogo. Conta aí um pouquinho pra gente. Eu costumo dizer que eu tinha uma meta, né, que é aquela meta bem piegas mesmo, fazer 1 milhão antes dos 30, e eu bati ela, só que pra trás. Eu fiz de dívida. O milionário endividado. Eu falei, cara, essa foi boa, nunca vi tem que fazer isso. 1 milhão de reais antes dos 30, só não me avisaram se era pra frente ou pra trás, eu fiz pra trás. Mas assim, e não é mentira, tá? Mas deixando o lado crítico de lado, que foram realmente as dívidas, eu comecei a jornada empreendedora entendendo que eu não queria seguir nenhuma carreira normal, né? Porque era isso, né? Eu era normal na escola que não queria fazer faculdade, então a gente não tinha tanto conteúdo de empreendedorismo como tem hoje, né? Então fui pro shopping aprender a fazer qualquer coisa que alguém me desse lá pra fazer. E ali foi uma escola, né? Você começa a comer o pão que eu já amassou, trabalhar em pé. Vendedor Vendedor mesmo. Vendedor mesmo, shopping, né? Isso.
E dali eu falei, não, mas vou vender uma coisa mais cara um pouquinho. E aí minha primeira experiência empreendedora foi empreendedor de mim mesmo como corretor de imóveis. Que eu fui ali dos 18 anos eu já saí de casa, não porque eu não gostava de estar em casa, mas eu sempre busquei essa liberdade, assim, sabe? E aí eu resolvi ser corretor de imóveis, trabalhei até os 22 ali como corretor. E maravilhoso, adorava. Por quê? Porque eu tava ali com as pessoas. E a liberdade, e aquele profissional autônomo que não tem que dar muita satisfação. Maravilhoso! Eu era um jovem gosto totalmente disso reacionário, eu adorava isso. Meu gerente falava, venha pra empresa. Eles me chamavam de Brasil, né? Porque meu nome é Lucas Americano do Brasil. Ih, falei em rede nacional já. Pode zoar, tô acostumado. O pessoal chama de americano, mas nessa época chamavam de Brasil. E aí, Brasil, vem pro escritório. Eu falei, pra quê? Não, mas não, eu tô vendendo, tá tudo certo. Vou ficar aqui com o meu videogame, na hora que o meu cliente ligar eu vou lá atender ele. E eu era bem assim, né? Gostava da liberdade. Então o empreendedorismo me chamou por conta disso. Mas aí beleza, nessa época eu já tava assim, cara, eu tenho que abrir um negócio, fiz 14 planos de negócio. Marcenaria. Eu esqueci de falar, eu paguei minha faculdade de administração. Não que tenha ajudado muito em alguma coisa, porque confesso que a faculdade não dá a bagagem que a gente precisa pra empreender, não dá. Só a prática, né? Só o skin the game. Só o skin the game. Mas, obviamente, ensinou ali alguns conceitos. Então eu fiz 14 planos de negócio e nada batia o coração. Tudo dava dinheiro no papel, né? Mas nada batia o coração. E aí eu segui ali. Uma hora ia aparecer alguma coisa. E aí eu conheci a palavra do CrossFit. Amém, irmãos? Né? Oh. Não, foi eu praticando mesmo. Eu queria uma coisa nova, diferente. Eu estudava muito sobre dieta, nutrição. Eu já praticava academia, mas não estava satisfeito. E aí, quando eu conheci o CrossFit, eu mudei minha vida completamente. Eu não tinha no Brasil ainda. Eu fazia eu pegava do site gringo e fazia sozinho no parque. Do zero. Lá em Águas Claras, do zero mesmo, cara. O CrossFit e também o calistenia, né? Ele tem a calistenia também, e ela é um pedacinho do CrossFit também, sabe? E aí eu tava no parque de Águas Claras fazendo as coisas, o povo achava que eu era maluco, era mesmo. E aí, falei, cara, é isso. Não tem no Brasil. Vou trazer. Só tinha no Brasil, tinha em São Paulo, na CrossFit Brasil. E tava começando, quem sabe, a abrir um em Brasília, que eu comecei a investigar. Aí abriu um em Brasília, eu fui o aluno lá, um dos primeiros, já me matriculei de cara, e na hora que eu comecei a praticar na academia, eu me apaixonei de vez. Aí eu entrei num conceito de intensidade, que eu sou intenso. Eu falei, cara, então ok, vou vender. Nessa época eu não tinha dívidas ainda, eu tinha um apartamento, trabalhava tranquilo. Falei, vou fazer de tudo agora pra fazer isso. Então eu preciso ir lá nos Estados Unidos, porque o berço era lá. Aí eu vendi meu apartamento, vendi tudo e fui para os Estados Unidos fazer os cursos lá. Fiquei 4 meses. Isso para se formar enquanto professor de CrossFit. Exato, porque o CrossFit é uma marca e eles têm vários cursos que te capacitam. CrossFit Level 1, CrossFit Level 2, Kids, várias outras especialidades. Eu fiz 4 meses, visitei 94 boxes lá, diferentes, fiz um... Era assim, não, você foi na Estátua da Liberdade? Não fui. Só CrossFit. Só CrossFit, eu fiquei 4 meses. Todas eu conheci. Não queria saber de nada. Nada. Só do campo. Eu rodei mais de 8 cidades de trem, de Mas você ônibus. já tinha essa intenção de montar esse negócio Já. aqui ou você queria só ser um professor? Eu queria já abrir um negócio. Você já estava com esse objetivo. Uhum. Só que 4 meses nos Estados Unidos fazendo curso, o que aconteceu? Voltei sem grana nenhuma. E obviamente meu coração já não batia pela corretagem mais. Eu queria ser professor e depois abrir o box e tal. Só que o salário de professor, a gente conhece, a gente conhece ali que não é o melhor salário. Então eu comecei a viver só com o que eu me zero um dinheiro para abrir o negócio. Eu acho que esse é um ponto ali que eu não sabia muito o que fazer, confesso. Eu tinha agora o conhecimento, eu bebi na fonte, eu tinha um diferencial, né? Não tinha gente aqui que conhecia isso, mas não tinha grana. E no Brasil, como que você faz? Você pega empréstimo. Então, não é só a minha história que é assim. A grande maioria dos negócios, para sair, ou você pega empréstimo com o governo, ou é com a mãe, ou é com alguém, ou é um sócio que entra porque tem grana. É isso mesmo. Né? E foi assim que eu decidi. Só que olha só, quando eu voltei, só tinha, sei lá, uns 3 CrossFits já aqui, que já tava abrindo 1, 2 lá. E o pessoal já sabia, porque eu falava pra todo mundo que eu ia abrir, falava. Sempre fui muito de falar o que eu vou fazer. Eu não tenho receio. Muitos segredos. Né? Não tenho, porque pra mim só fortalece isso. Você fala. Te atrapalha.
Pelo contrário, tem aquela máxima, né, do, não, E- vão Melhor agorar, fazer Caladinho. calado. Eu penso o contrário. Pra mim, quando eu mando, A chega. energia O volta. universo já Lei te da entrega atração. um- chega. E se tem alguém, se você fala ou não, tem alguém Sempre que vai tá de olho ter. gordo. Sempre Não, vai ter. sempre vai ter aquela pessoa para te desanimar, para É. não acreditar num sonho que é seu, né? Não é da pessoa, é seu. É. Né? Se fosse dela, ela estaria correndo atrás para É. construir. Então, sempre tem no início do empreendedorismo esse tal do desanimador, né? Sim. E se a gente for parar olho pra ir grande. mais Ou do olho profundo, grande, pior. se a gente for ir mais profundo nisso, não só no empreendedorismo, em tudo, Em né? tudo, Em verdade. tudo. Então, assim, quem somos nós? Se eu não falo, querendo ou não, eu não sou o contrário dessa pessoa. Que é, o mundo, na minha visão, precisa de pessoas que fazem e mostram O o que tá estão sendo fazendo. feito. Porque isso espalha e talvez te motive. O Talvez te interessante- motive. Te contamina outras pessoas, Pode né? impactar O outras, pode né? impactar é isso, né? A gente está trazendo informações que poucas pessoas têm acesso a essas informações e a importância e a relevância disso no mercado e na tendência, e a gente quer divulgar isso, fazer com que isso fique mais comum. Sim. E começa a ser falado dentro das empresas, né? Mas é como você falou, ainda passa despercebido porque ainda não foram cobrados. Eles só vão Sim. lembrar, talvez, da importância do Pode Impactar quando alguém exigir ou cobrar deles. Eles vão falar, conheço tal podcast que fala sobre esse assunto. Sim. Então, nós estaremos lá aguardando você, que vai lembrar da gente nesse momento e vai nos procurar para poder entender melhor sobre o que nós falamos. Mas vocês têm um diferencial, que é consistência. Independente se tem 1, ou se tem 1000, ou se tem 10 mil assistindo, vocês vão continuar fazendo. Exatamente. Com Então, certeza. uma hora... E tem a nossa exclusividade também, né? Que todo mundo aqui tem a sua personalidade e algo para agregar. E algo que você falou que eu achei muito interessante, a questão das escolas. Que se dependesse das escolas, a situação, faculdade, né? Ou então CLT, concurso isso. público. E o mais interessante é que o empreendedorismo, ele não vem da escola. Não. Agora que estão querendo levar para as escolas esse conhecimento de empreendedorismo para os alunos, que eu acho que já está tarde até demais. Exatamente. Sabe, porque as crianças de 6, 7 anos, elas já têm isso na veia, elas são natas, então já dá para se perceber essa tendência, sabe? Ó, meu filho tá com 6 anos de idade e ele vai abrir uma revenda de cookies toda Olha só. quinta-feira na frente da escola dele. Empreendendo com 6 anos de Olha só, idade. por quê? Porque você incentivou, porque você estimulou. Eu tenho um sobrinho também de 6 anos de idade que ele tenta montar negócios em casa. Até Olha aí. vender desenho pela internet ele quer, porque ele é ótimo para desenhar. Então, tipo assim, essas crianças têm isso na veia, sabe? Estão no momento ali de... E aí, muitas vezes, a família acaba podando, né? Não incentiva. Não, deixa isso para lá. A própria escola fala, não pode vender nada na escola. Por que não se abre, né, algum momento para esses alunos fazerem suas vendas daquilo que eles querem criar, que seja um desenho, que seja um cookie, que seja uma outra coisa. Então, falar de empreendedorismo, a gente tem que sair desse conceito do empreendedorismo tradicional, em que a gente só aprende na prática. A gente tem que trazer isso como educação de qualidade. Olha a nossa ODS aí, olha os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, quando a gente fala de educação de qualidade, a gente está falando justamente de levar essa prática para o dia a dia dentro das Sim. escolas, né? De fazer essa integração. Não é só conteúdo, não é só matemática, Exato. português. É como que eu vou aplicar aquela matemática no meu dia a dia. Uma coisa. Eu conversei, eu fiz uma palestra há 2 semanas atrás no Sul, num evento incrível chamado Empreenda com Alma. Olha que Olha legal, só. né? E lá eu trouxe essa visão a minha parte foi falar sobre um pouco desse aterramento sai um pouco da ideia e cria uma estratégia palpável para o seu negócio dar certo. Porque foi isso que eu fiz, né? Uhum. Eu vendi um apartamento, eu tinha um foco, eu voltei para o Brasil, eu comecei a calcular, aí eu comecei a olhar um lugar, não achei, falei, meu lugar vai ser assim, vai ser um terreno, eu vou construir, não sei o quê. Então, estratégia, ela tem que ter um passo a passo. Exatamente. E aí, quando Processo, eu né? trouxe isso pro evento lá, era um evento, inclusive, que só tinha mulheres, né? Que é uma tendência também. Nem vou falar sobre isso, não, porque senão a gente vai ficar mal aqui no rolê. Mas é uma tendência. outra ODS, É uma né? tendência, cara. É uma tendência. As mulheres estão hoje muito à frente dos homens, ao meu ver. Na mentalidade empreendedora. Muito à frente, né?
esse jogo deve virar realmente em ter mais mulheres empreendendo do que homem, assim, daqui a pouquinho. Se não já virou, eu não tenho dado. Exatamente. Mas em resumo da ópera, nesse evento, quando eu trouxe essa visão de estratégia, elas tiveram dificuldades. Aí eu falei exatamente isso. Eu falei, gente, ó, na escola a gente aprende a marca X e a responder uma pergunta fechada, que é, o máximo que é aberto é, com suas palavras, diga tal, tal, tal. Aí tu responde e toma meio certo. Eu falo, mas não era com a minha palavra? Tu me deu meio certo, tinha que me dar totalmente certo. E aí eu falei, é normal travar, porque nós aprendemos a pensar de forma linear. E o empreendedorismo não é linear. Não é. Ele é amplo, ele é complexo, ele é intenso. Então, olha só a com dificuldade. pessoas, né? É comportamento, é cultura da empresa, são negócios, são pessoas, os seus clientes, são pessoas, os seus funcionários. Você é uma pessoa que entra em conflito, né, consigo mesmo quando você se vê no meio de comandar um negócio, fazer essa gestão desse negócio. E eu queria, Lucas, que você trouxesse aí o seu 1 milhão de dívidas. Agora é a virada de chave, Vamos né? virar essa chave aí. O que você fez? Nos ensina. Então, antes eu fiz as dívidas, né? Eu comecei com 250 mil de dívida, a gente pegou um empréstimo em abril. Só que ali já foi minha primeira virada de chave. Eu não andava, eu tava procurando, não aparecia, e aí já virou a primeira chave, que é, cara, sozinho eu não vou pra lugar nenhum. E eu sempre fui muito individualista, não de egoísta. Eu quis morar sozinho, fazia todas as coisas sozinho, sempre fui muito individualista mesmo, construía a história sozinho. Mas aí não caminhava. Então a vida já me mostrou. Sozinho, meu querido. Dessa vez tu não vai. Equipe, né? Trabalhar em equipe. E nem era equipe ainda. Aí eu fui, busquei um sócio, busquei um investidor, que deu um tiquitinho ali que era o que eu tinha, que era amigo. E fui no banco, e a gente pediu lá um empréstimo e um FCO para comprar equipamentos e tudo mais. Abrimos a empresa ali com 300 e poucos mil de Era a TAI ou era outra empresa? Já era a TAI mesmo. Já era a TAI. Abrimos na Zanorte no dia 16/1 de 2016, que inclusive o aniversário da minha digníssima Joana é dia 15. Ela me odiou. Não, mentira! Ela me odiou durante uns 2 anos aí, porque o aniversário da Thay era no mesmo final de semana do dela, e todo ano rolava conflito, né? Mas a gente abriu, e essa foi a primeira. E aí foi uma primeira chave que foi, eu preciso de gente. E aí a gente começou, deu certo, mas era um deu certo que tava na dedicação. Eu não era administrador, tá? Quando eu entrei pro CrossFit, eu meio que esqueci um pouquinho esse lado. Quem administrava era o meu sócio. E eu fazia a parte técnica. Eu era o head coach, que chama. O cara que tá à frente do time técnico, que era eu, minha mãe e um outro professor. Uma outra professora, né? E aí, a gente tava dando certo na visão. Tinha muito aluno e não sei o quê. Tava recebendo meu salário, então tá dando certo. Tá dando certo. Né? Não tinha a visão da gestão de analisar indicador, né? E a gente tá imaturo ali. E tudo bem, tava caminhando. Aí a gente decidiu expandir, fazer a obra para um segundo galpão. Fizemos, aí pegamos mais um empréstimo para fazer a expansão, porque tava tudo indo muito bem. E até poderia ter dado certo, se a construtora que a gente contratou não falisse e desse mais 350 mil de prejuízo pra gente. Fora os outros 300 que a gente já tinha gastado na obra, que tinha pegado emprestado. Aí foi quando eu bati minha meta. Aí foi quando eu bati a meta pra trás. Entendeu? Aí você chegou. E eu só tinha uma unidade, né? Com essa dívida inteira. E, obviamente, né? No amor, tava tudo indo lá. Mas na dor, a sociedade não aguentou. Né? Eu tinha um sócio na época. E, cara, foi um ano muito traumático pra gente. Na dor nasce o empreendedor. Foi. Ele não nasce quando se tem dinheiro para investir. Ele nasce na dor. E eu não era ainda. Eu tinha mentalidade, eu tinha vontade, mas até dar esse ruim aí, eu digo, eu não era empresário. Mas agora você verifica, assim, na escola, se igual a Cíntia falou, na época da escola. Eu gosto dessa parte da escola, né? Porque eu mexo com isso e tudo mais. Escola, né? E aí, vamos dizer que você tem uma educação financeira, né? Daria muito pra mim. Você já teria um passo à frente, né? Mais novo. E com isso, às vezes, você não teria tanto prejuízo igual você teve, porque você não teve um direcionamento ali no ensino médio. Isso. Né?
Não, totalmente. E foi isso, a gente não fez por mal, meu sócio, não era que ele administrava mal, não é isso. É a questão, era ali, Foi o a conjunto, gente, né, o de conjunto problemas o que conjunto geraram de não analisar e indicadores. vocês não estavam preparados, né? Isso. Eu não tinha bagagem Para de entender ou para estudo pra prever entender. o que aconteceria se desse algum problema, né, em relação a tudo isso. Porque tem um lado sonhador que é bom, mas às vezes se o sonhador não tiver a bagagem técnica do gestor, o sonhador também faz umas maluquices, Que né? gente, o que a gente fala da importância da estratégia, porque é na estratégia que você vai fazer toda a análise do seu negócio, né? É o mapeamento dos processos, é aquilo que você vai ter como bagagem, o que pode ou não ter uma previsibilidade do que pode ou não vir ocorrer de riscos, né? E quando a gente fala de estratégias de impacto, a gente faz essa gestão de riscos, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, seja financeiramente quanto também em relação ao impacto dentro da comunidade da sociedade, né? Porque quando a gente fala desse modelo de negócio, de impacto, a gente precisa analisar esses riscos e se ver o que aquilo dali representa, o que o meu negócio representa de impacto dentro daquela cidade. Quantos empregos eu vou gerar? Se não der certo, qual é o impacto negativo que aquilo causa também? Porque com certeza quando você entrou nesse impacto seu, de forma negativa, você também teve que provavelmente fazer algumas demissões, teve que rever totalmente a sua estrutura, que afetou tudo aquilo que você também trouxe para o seu negócio, não é isso, Lucas? Exatamente. Totalmente. E nesse ponto, eu falei, foi o pior ano, assim, da minha vida disparado, porque além de sócio, ele era meu melhor amigo e não tava bem a relação. Então a gente teve que ter, é um fim de um casamento, né? A sociedade é o casamento na pior esfera da sociedade, do casamento, que é o financeiro, né? É onde mais é delicado. E não tem amor no final do dia pra poder reconciliar, entendeu? Não tem beijinho. Eu vou de contra essa teoria, gente. Vai. Olha, por experiência, 28 anos de casada, a minha crise financeira foi o que manteve meu casamento em pé. Olha. Acho que a gente vai ter que fazer um episódio sobre isso. Amigos, eu quero uma mentoria sobre isso aí agora. Podem ter certeza, pois você acredita que era na dificuldade financeira que a gente se unia, porque eu acho que se a gente tivesse tido dinheiro, a gente não teria vivido tanto tempo junto. Mas é verdade. Então eu vou de contra essa teoria aí, dificuldade financeira quando se tem propósito num relacionamento ou num negócio. E aí pode você fazer fez uma um diferença, né? É quando as duas pessoas estão alinhadas na visão, no mesmo que tem propósito. A ver a estratégia que Exatamente. você tinha falado, né? E a gente tinha diferenças de visão ali que apareceram naquele momento. Mas enfim, dali a gente, eu falei, cara, é isso. Ou eu largo tudo, né? E isso aqui é a trama da nossa marca, né? Tá tatuada. Né, vou passar um laser, que mentira, não vou não. Ou realmente eu vou buscar novos sócios, eu vou comprar sozinho, enfim, eu comecei a entrar numa tentando entender, né? E ali a gente estava com uma obra parada, com os alunos saindo, porque tava com sujeira de obra, e a gente teve que pegar o quê? Não tava tão adequado, Mais um empréstimo! Tá, então é isso, a gente, né, até hoje eu não sei como é que os bancos ainda me emprestam. Porque com certeza você resolveu esses problemas, senão você não teria essa linha de crédito. Deve olhar e falar assim, não, esse cara... Ele passou pela dificuldade, mas ele venceu, ele honrou com os compromissos dele. E aí eu pensei, cara, eu preciso realmente de uma nova sociedade e eu não preciso mais de pessoas, eu preciso de um time de sócios. Eu não preciso de qualquer sócio, eu preciso de um time de. E aí entrou, eu acredito muito no crescimento de plano de carreira. Então, por exemplo, a Carol, essa é maravilhosa, ela foi minha aluna, ela virou coach do boxe. E no momento que eu falei, Carol, cara, é tu, você tem dinheiro guardado aí? Falou, pô, guarda debaixo do colchão. Eu falei, então pega. Raspa tudo. Pega tudo, X por X%, e o resto eu vou atrás de um investidor. Mas você é quem vai estar do meu lado trabalhando. Olha só. Né? O que você via na Carol que você acreditava que era importante? Porque eu tô trazendo isso porque é tão importante, né? É igual o Roger tá aqui com a gente hoje.
O Roger, ele tá ali por trás das câmeras, mas o Roger, ele é fundamental hoje dentro do Pode Impactar, né? São pessoas que a gente olha e vê que não tá só ali filmando, ou tirando foto, ou fazendo uma arte, ele agrega, né? É correria, Então, viu, gente? ele agrega. Então, por isso que eu acho que é legal você reforçar isso, até para abrir um pouco mais essa visão dos gestores, de olhar para quem está do seu lado, né? Legal. O que você percebeu na Carol, que você falou assim, vale a pena ter ela ao meu lado nesse momento difícil? Legal. Isso dá para falar do lado pessoal meu, né, que eu vi na época, e de um conceito de empreendedorismo hoje, que eu não aplico só com a Carol hoje em dia. A gente tem um plano de carreira que é baseado em cultura empresarial. Comportamento, gente. Exato. Gestão de comportamento dentro das empresas. Aí muitas pessoas me perguntam, você largou a psicologia para trabalhar como consultora de empresa? Oxi, A psicologia está dentro lá. da consultoria. Porque se você for Em parar para todas as pensar, ações. aquela frase famosa, né, que as empresas contratam por habilidade técnica e demitem por comportamento. E é justamente o contrário. Você contrata por comportamento e ensina habilidade técnica. Exatamente. Então, olha só, ela era minha aluna. Isso já é Ela um conceito. aprendeu CrossFit comigo. Lá no box que eu dava antes da Thay. Né? E aí ela falou, cara, esse cara é massa. Ele tem uma visão legal, vou pro box dele lá. Aí foi. Ela já era formada? Então vem dar aula. Foi dar aula. Dando aula, uma máquina de dedicação. Cuidando das pessoas ali todo dia. Então, na época eu não tinha isso escrito. Mas os valores dela batiam com os seus. Com os meus, e que hoje estão na Thay. Não só os meus, mas a Thay tem valores ali, ó, descritinhos. Deixa eu destacar essa questão dos valores, porque às vezes quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente tem essa teoria que a gente vai escrever, né, tudo isso. E eu sempre falo, eu não levo nada pronto para nenhum negócio. O negócio já tem muitos deles. E é isso que você falou, já existiam os nossos valores. E esses princípios, que aí você até talvez foi a resposta que você me deu em relação à Carol. A Carol tinha os mesmos princípios que os meus e foram construídos os valores da nossa empresa. Ou seja, a partir daquele momento que você define os valores da sua empresa, você começou a saber até quem eram as pessoas que fariam parte do seu time. Exato. Né? Quem eram as pessoas que também tinham aqueles valores. E olha como você foi perspicaz, mesmo sem ter esse conhecimento técnico, né, de gestão. Eu fui ter depois. Exatamente, depois que você viu que era importante isso, mas automaticamente no seu impulso, você já foi tendo essas noções, né, falou, eu quero essa pessoa aqui que o propósito tá junto comigo. E aí que começou a parte boa, que ainda tem um chão de parte ruim, mas já era bom, porque era a parte ruim que fazia a gente ficar bom, né? E quando eu entrei, ela entrou na empresa e o investidor entrou ali também, a gente ainda estava muito no vermelho. Então a gente pagou uma grana por acreditar no negócio, mas foi em setembro de 2019, tá? Em setembro de 2019, a gente estava 23 mil negativo no caixa, mês. Ai, gente, Ou seja, setembro, você já pegou. Setembro, outubro, novembro, dezembro, se eu ficasse negativo, eu ia ser mais 100 mil naquela conta que você já perdeu a conta. Né? Só que eu falei, Carol, você vai tomar conta do chão, do piso preto, da aula, e eu vou emergir na gestão desse negócio. Aí paguei mentoria, porque tem que ser. Você vai investir no seu conhecimento, investir no conhecimento, não é perca de tempo, gente, é aprender a gerir o seu negócio. Olha isso, eu gastei com uma mentoria que se eu não tivesse feito, inclusive Stefan Barros, maravilhoso, sempre tem que dar crédito, né? É verdade. Foi meu primeiro mentor. E hoje é meu sócio. Em um dos negócios. Em 3, na verdade. Porque ele... Graças a Deus. Em 3, né? Porque ele é maravilhoso e a gente tem muito em comum. Então, quando eu fiz essa mentoria, foram 4 meses pra gente chegar no azul operacional. Então, eu não fazia mais dívida em janeiro. Setembro, outubro, novembro. E em março veio a pandemia. Aí, talvez, você já tenha visto aquele
quadro do Melhores do Mundo, Joseph Klimber? Sim. Então, Quem não... basicamente, é a minha história. Aconteceu a mesma coisa. Quando eu tava lá levantando, perdeu um O braço. mundo é uma perdeu caixinha de perna. surpresa. Exato. O mundo é uma caixinha de surpresa. surpresa. Aí, né, quando eu tava ali, a gente começou a comemorar que ia cair um dinheiro em fevereiro, veio a pandemia em março. Desafogar um pouquinho, veio a pandemia. E por que eu dei uma acelerada pra chegar até aqui? Porque ali foi a pior das melhores coisas que aconteceram na minha vida. Porque foi outra virada de chave. Foi a virada. Ah, Foi a. Por quê? E aí talvez esse seja o maior insight que eu possa dar para as pessoas, né? E isso tem uma técnica também hoje que eu sei que eu não sabia, né? Que chama off-site, como se fosse uma estratégia off-site. Que é você sair do seu ambiente de empresa para pensar na estratégia da sua empresa. Eu tava imerso nos problemas. E que é necessário, porque quando você vive o problema, você não consegue enxergar. Exato, eu tô ali, ó. Eu tô aqui, ó. Eu não tô vendo esse microfone. Quem vê de Porque ele fora tá vê tão melhor. perto de mim que eu até tô usando, eu tô Isso é manejando ele. pressuposto básico da mas eu não consigo psicologia, gente. Quando Conta mais. você está envolvido no problema, não adianta você ser psicólogo, psiquiatra, qualquer coisa que seja, porque o problema é seu. Você não tem discernimento Uhum. para definir sobre aquele problema. Então, você precisa ver aquele problema de forma diferenciada. Por isso que a terapia é importante, por isso que o Uhum. planejamento estratégico e uma mentoria é importante, porque uma outra pessoa vai te ajudar a ver. Exato. E você sair daquele universo, sair um pouco daquilo, escutar outras coisas e te fazer ver isso melhor, faz uma diferença. Limpa a Porque mente, você sai daquele comum que você não está enxergando e começa a olhar com um olhar um pouco diferenciado. Exato. E foi aí. Porque eu tinha diversos problemas. Mas aí o que aconteceu? Na pandemia, a gente só tinha um, que era a pandemia. Porque tudo fechou, não tem o que fazer. A gente, óbvio, tava dando treino online, não paramos de trabalhar hora nenhuma. Só que esse período fechado, a gente inclusive não teve nenhuma demissão na pandemia. A gente manteve todos os colaboradores. Manteve? Tem até um dado interessante, nessa época Você tinha quantos? eram 14 pessoas nessa Olha só. época, 14 pessoas. E olha um dado interessante, né? Que as pessoas, nossa, ingratos, não é isso. Mas dessas 14, o time rodou nos 6 meses pós-pandemia, quase que todo mundo. Então a gente manteve os 4 meses pagando, e nos próximos 6 a maioria saiu. Só que não foi porque eles são ingratos. Eu vou explicar. É pela mesma mudança que ocorreu na pandemia. Quando a gente tava lá, sem saber o que fazer, fazendo ali, foi a oportunidade que a gente teve de fazer um reposicionamento. Porque tinha uma nova pessoa na empresa, tinha as minhas visões que eu não conseguia colocar com a antiga sociedade. Então a gente se reuniu e falou, ok, qual que vai ser o nosso posicionamento? E foi daí que a gente trouxe a ideia de all in one place, que hoje a Thai, ela não é, por isso que eu falo só Thai, ela não é mais Thai CrossFit. Ela tem o CrossFit como ferramenta, muito boa. Só que a gente tem a ginástica olímpica, o LPO, a gente tem uma modalidade lá que a gente chama de Metcon, que é como se fosse um funcional. A gente tem fisioterapia inclusa. A gente quer ir para outros tipos de esportes. A unidade nova que eu te falei lá, Show. não vou mais dar spoiler, mas tem coisa nova lá também. Rapaz. Porque Modalidades dentro. são mais Ah, de tá. 10 treinos diferentes. E tem fisioterapia inclusa. E a gente fala muito sobre alimentação, que é o nosso pilar de saúde, né? Que é alimentação, treinamento físico e relacionamento humano. Deixa só eu Manda. parar aqui um pouquinho, Lucas, porque isso que o Lucas está trazendo, quando ele falou assim, né, o CrossFit é só uma ferramenta. As outras modalidades também são só ferramentas de trabalho. Quando ele traz isso, eu acredito que o que você quer falar, Lucas, é que a estratégia de como você conduziu esses 3 pilares é que comanda o seu O negócio. negócio, exato. Não é? Perfeito. A prioridade e o princípio do seu negócio está baseado nesses 3 pilares. Exato. Isso é uma estratégia de negócio, gente, de De impacto. É isso. É isso. Então, quando a gente fala de empreendedorismo de impacto, a gente está falando de propósitos e princípios. Enquanto talvez ele estava preocupado em vender CrossFit, Exato. foi aonde ele teve alguns problemas, né? Porque não foi suficiente. A partir do momento que ele trouxe a venda desses princípios e desses pilares, ele agrega valores e faz toda uma diferença na estrutura do negócio dele, seja para quem está dentro
que são seus colaboradores, quanto para quem frequenta. Agora, Exato. conta pra gente, O marketing eu não sei interno quanto e tempo a externo. gente ainda tem, mas tenta trazer toda essa experiência pra Sim. gente de como que foi a montagem desses 3 pilares, como que funciona hoje dentro da sua academia. Legal. Lucas? E aí, quando a gente decidiu esse novo posicionamento, né? A gente falou, cara, a gente precisa de um objetivo. E aí tem uma metodologia que a gente usou que chama BHAG, B-H-A-G, que é Big Hairy Audacious Goal. Que é grande, objetivo, cabeludo e audacioso. Que consiste em você colocar um negócio Isso foi tão você que grande. criou, né? Não, a tradução Foi é minha. criou. A tradução é minha. Tem sua cara isso. É lindo isso, mas É o método, teu método. Isso é do livro Empresas Feitas para Durar, do Jerry L. Porras, o nome dele é esse mesmo, né? E fala que é o seguinte, você tem que fazer um objetivo tão cabeludo que faz as pessoas acordarem de manhã querendo ir para o seu negócio. E aí quando a gente colocou isso aqui, a gente tinha 100 alunos. 100, por causa da pandemia, a gente estava com 100 alunos. Aí a gente reabriu em setembro, e em 6 meses a gente chegou em 904 alunos em 2 unidades, coisa que nunca tinha acontecido. 890 por aí. E aí, a partir dali foi um boom, porque a gente estava com muito alinhado, a gente criou um plano de carreira para coach, falou, cara, a jornada da Carol vai ser a jornada para todos os coaches. Então o cara entra, ele aprende, ele cresce, e a próxima unidade... Ele tem um treinamento, uma capacitação dentro e do tá seu negócio. claro no plano de carreira que ele pode ser sócio e como ele pode ser sócio. Ah, então ele tem essa meta e esse objetivo de sair daquele... Ele pode sair de ser aluno, funcionário, Isso. de ser funcionário. Ou até meio de aluno, porque Ou até já de tem, aluno. já tem várias pessoas que são assim. A Cássia, ela tá de licença agora maternidade, mas ela era aluna, psicóloga, cancelou a psicologia, cancelou assim, parou de trabalhar com psicologia para fazer educação física e estagiar na TAI. Pra você ver, o chamado dela, né? Ela deu uma paradinha agora, tá formando e é do time, É continua quando sendo você do time. traz a Carol de referência aí também, isso. né? Ou É não? isso. É. E aí isso começou a ficar nítido para as pessoas de que o plano de carreira foi uma das ferramentas que a gente usou, definido. Cara, ou seja, no momento que eu falo que você pode ser sócio, eu também tô falando que eu vou expandir. Por quê? Porque eu tenho uma meta de 10 mil para bater. Eu tinha 100. Para 10 mil, eu tenho que acelerar. Eu tenho que ir para outras questões. E aí tudo começou a converger. Alguns boxes que tiveram dificuldades começaram a falar, pô, americano, o cara é meio doido, mas o cara tá crescendo. Deixa eu ligar indo, para né? ele. É doido, E mas aí vai. a gente fez uma fusão com uma marca incrível de Águas Claras, chama Brave Heart CrossFit, que eram amigos que estavam passando por dificuldades. Aí a gente foi, pegou eles e transformou em TAI. E aí já Legal, eram né? 4 unidades. Legal, porque olha só o impacto que ele teve na comunidade, né? Não só de quem frequenta a academia e nem só dos trabalhadores que ele agrega, mas também dessas parcerias com outras unidades, com Exato. outras academias. E o mais interessante, que normalmente a gente quer parceiro que tenha condições, né? Dinheiro, ou que tenha... E você foi lá naquela que também estava passando por uma dificuldade, Sim, o que que tem também influência, né? passou Abraçou. pela mesma coisa que talvez você tenha passado, e você falou, vem cá, eu Vem cá. abraço e a gente vai crescer juntos. Você tem dívida? Me dá. Eu pego pra você e te ajudo a resolver. Foi exatamente isso que aconteceu. A gente entrou numa recuperação das unidades de lá. Hoje Isso a é um gente problema, recuperou tudo. isso é um problema local que você identificou e que por isso hoje o seu negócio também traz isso como indicador, como sendo de impacto. Eu não sei se você já mensurou isso, Não mensurei. mas isso é um indicador de impacto dentro da sua comunidade. Que massa. Inclusive a quantidade de funcionários que essa outra empresa hoje consegue ter, quantidade de vidas que elas impactam, Sim. tudo isso agrega também ao seu número. Então, essas parcerias que você faz, independente de serem academias ou outros tipos de parceiros, como Sim. você agrega ao seu negócio, tudo isso gera indicadores de impacto e gestão para o seu negócio. Sim. E esse ponto que você falou, a gente falou do BHAG, ele tem que ser muito bem mensurado, que eu acho que é um conteúdo interessante pro pessoal, que tem que ser muito cabeludo, mas obviamente que você consiga visualizar uma forma de atingir, e ele tem que ter detalhado o porquê Passo a e passo. como você quer chegar lá. É o que a gente chama de plano de ação. Isso. E aí, o nosso a gente chegou juntos lá, falou assim, ó, então, nosso objetivo da TAI agora, nosso BHAG é impactar 10 mil vidas com saúde e qualidade de vida, né? E ser reconhecido como, no nosso nicho, a maior empresa desse segmento que faz isso. Porque não existe.
empresa dessa magnitude. E na trajetória, acumular R$1 milhão em doações diretas. Doações Diretas. Doações. Diretas a instituições e tudo mais, entendeu? Então, vocês hoje. Eu fico louca, né, gente? Eu piro. Vocês hoje fazem doações para algumas instituições de caridade. Sim. Doações de quê? Alimentos, roupas? Aí do é quê? isso que massa. Olha só, quando a gente escreveu isso, a gente ajudava uma coisinha ou outra. Do mesmo jeito que eu cresci para chegar nas 10 mil, no momento que eu botei a meta de doar 1 milhão, olha que doideira. Vou fazer um evento. Vou fazer um campeonato. Aí eu, vamos fazer um campeonato e tal. Pô, então aqui a gente tem que ter pessoas, porque uma base nossa é Fico pessoas. doida, cara. Tem que ter alimentação. Só que, qual que vai ser o impacto social? Pô, vamos fazer doação de alimento? Vamos. 1 quilo de alimento. Toda vez que a gente vai fazer uma nova ação, porque tá escrito lá que eu tenho que fazer, esse assunto volta e a gente cria algo. E aí, exemplos, né? O Thai Games é a nossa festa da comunidade, que é um campeonato que ocorre todo ano. Olha a festa da comunidade de novo. Impactando a comunidade. Aí, olha só, a gente fez a primeira edição, doamos 7 toneladas de alimento. Você pega esses indicadores. Esse sim. Esses você Esse tem. sim, E até você porque é sabe minha os métrica, né? indicadores também, não só de toneladas de alimentos, mas também de famílias que são impactadas? Isso é muito legal, né? A gente podia pegar com as instituições, né? Isso é o que a gente chama hoje de gestão de impacto e com as diretrizes ESG dentro dos negócios. Porque muitas vezes as empresas, quando eu te convidei, né, para fazer parte aqui do podcast, eu já sabia que você era um negócio de impacto. Você pode não ter hoje as diretrizes de ESG bem definidas dentro do seu negócio, mas eu sabia que você era um negócio de impacto pelas ações e pelo planejamento, a gestão que você faz. Então, quando eu tive a oportunidade de escutar, eu já identifiquei que era. Legal. Então, você ter essa consciência e você alinhar as suas diretrizes ESG a esses indicadores de impacto que você traz para a comunidade, isso é fundamental e vai agregar valor ao seu negócio. E vai fazer você crescer também. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Então, assim, isso é muito importante você ter desenhado todos esses indicadores. Então, quando você fala, eu vou só citar para você aqui, ó, de diretrizes ESG, você, na parte social, tá muito bem. Governança, eu não sei se isso está bem alinhado, porque você precisa ter essa gestão de risco bem alinhada. Se você tem essas relações boas e construídas, mapeadas com contratos ou não em relação aos seus stakeholders, que são todos os seus, né? Sim. As pessoas que estão envolvidas na sua empresa. Mas você atende ao DS3 de saúde e bem-estar, educação de qualidade, seja na forma de você ensinar uma nova forma de gestão, quanto também de educar as pessoas a lidar da própria atividade física. Da própria atividade física e também da própria saúde, sabe? Da saúde, enfim. Entra em ensino de qualidade também. Essa questão do trabalho decente e crescimento econômico, você entra muito forte. Sim. Eu acho que ainda tem outros programas que talvez você invista ou já faça alguma ação, que é a questão da erradicação da pobreza e fome zero, que é quando você faz essas doações de alimentos. Então aqui, em uma hora de conversa, eu sei pegar aqui vários indicadores para você, ó, cidades e comunidades sustentáveis, e que é muito legal vida ter isso, terrestres, né? parcerias e meios de implementação, instituições eficazes. Então você tem uma série de ODSs que atende, que traria indicadores que agregam muito a você. E se você tiver um relatório todo desse pautado, você hoje tem como fazer grandes parcerias até com grandes empresas que precisam fazer uma compensação e que podem investir também no seu negócio. Isso é muito legal. Entendeu? Então, a forma de você ampliar a sua carteira e de fazer parte disso, isso é fundamental. Então, é isso, gente, que a gente chama de empreendedorismo de impacto. Eu não sabia dessas toneladas de alimentos que você fazia doação. Então, você trouxe uma carta na manga para mim que... A gente fez o Thai Games, aconteceu isso. No ano seguinte, a gente fez uma campanha chama Orgulho Thai, né? Que foi no mês do orgulho LGBTQI a mais. E aí a gente igualdade de gênero. 100% da arrecadação das camisetas vendidas foram para uma instituição, né? Redução de desigualdades.
E aí, olha que legal. O Thai Games, o pessoal é muito competitivo, né? E eu gosto muito do sentimento de competição, Sim. né? Porque ela te promove a ser você sempre melhor. E aí eu coloquei uma meta e falei, gente, será que a gente dobra? A gente dobrou a mais. A gente fez 16 toneladas no Thai Games de Caraca. outubro passado. E o Thai Games, inclusive, é em outubro agora, né? Então a minha expectativa tá como, né? E o mais legal é que a gente começou com uma instituição, aí quando nós ganhamos 7, tiveram que ser 2. Aí quando foi 16, a gente chamou 3 e eles mesmos chamaram mais 2. Porque era tanta comida, tanta coisa, que eles não conseguiam mais uma chamando a outra. Mapeia esses indicadores, legal. por favor. Quantas crianças vocês atenderam? Quantas famílias foram atendidas com Por esses favor. alimentos? É muito Por importante. E favor. uma coisa Por favor. maravilhosa que aconteceu, que foi muito legal, ó, me arrepio só de Eu lembrar. já tô aqui toda. Porque a gente tava lá com tudo dentro do box, lá todas as comidas, aí o cara trouxe o caminhão. Na final do campeonato, o cara trouxe o caminhão. E aí ele falou assim, ele olhou e falou, gente, o senhorzinho, né? Cara, eu vou ficar até as 4 da manhã aqui carregando esse negócio. A gente, opa, negativo, vamos lá, mutirão. Cara, todo mundo levantou, já tinha acabado a competição, aí a gente tem vídeo disso, aí fizeram uma fila, assim, aí um passando pro outro. Formiguinha. Em 18 minutos, que a gente tem no CrossFit, a gente tem o WOD, né? Que é o o Workout tempo, of né? the Day. Aí marca o tempo, fala, tempo. Cara, em 18 minutos a gente botou, tipo, 10 Tudo. toneladas de Esse alimento. pedacinho deles, né? A galera fazendo esse, né? No nosso... Eu vou pegar, Tá, eu vou pegar. Quando Vamos você colocar. for fazer, e quando tiver essa ação, fala pra gente fazer o Por quadro do favor. Pode Impactar. Vamos, Pra Isso. gente filmar, né? Eu acho que vai Sim. ser muito legal a gente Tá mais do gravar que o quadro combinado. do Pode Impactar lá com vocês. Mas olha, a gente já tá finalizando. Tá vendo como chegar rapidinho ao final, gente? Dá vontade de ser 2 horas, tá, né? é, De é, podcast. minutos aqui já. Não, tem tanta coisa que a gente quer comentar, falar. Eu queria voltar atrás de um monte de coisa que você falou, mas, americano, eu acho que você trouxe uma contribuição assim, muito grande, sabe? Porque você trouxe a realidade dos empreendedores no Brasil. O Brasil é um dos países mais empreendedor. Ele está em 5º lugar. O brasileiro, ele sabe se virar, sabe? Em qualquer condição. Então, assim, eu acho que está na hora dos empreendedores, de nós brasileiros empreendedores, aprendermos também a organizar as nossas orientações profissionais, a se capacitar mais, entender a importância dos processos, dos nossos objetivos estratégicos, de onde a gente quer alcançar, ver quais são as novas tendências no mercado e sair à frente. Porque só assim a gente pode fazer diferença no nosso negócio. E é aquilo que eu falei, né? É na dor que nasce o empreendedor. Ele nunca nasce no amor. É igual a gente, né? A gente também Estamos nunca no caminho cresce certo. no amor. A gente só cresce na dor. Então, eu queria parabenizar muito com a sua contribuição. Eu quero que você venha em outras oportunidades para você mencionar os outros projetos que você tem, Sim. porque você Já estamos pensando no segundo. você já tem mais de 10 negócios que você Sim. está aí à frente liderando, então tem outros negócios, a gente vai fazendo esse revezamento, uma hora ou outra a gente vai te chamando para você vir apresentar os fechou. seus outros negócios, e eu só tenho que agradecer a sua participação, viu? Show, eu que agradeço, e assim, se eu puder fechar um raciocínio assim, se você vai ver na minha história vários pontos, tem uma reflexão que é essa do, primeiro, cara, você não faz nada sozinho. Mesmo que você seja sócio sozinho, é muito mais importante do que as unidades, que são só tijolo e equipamento, são as pessoas que estão ali, né? Então essas pessoas, e eu falo isso para qualquer negócio, você valoriza muito além só do discurso, porque o colaborador, ele é o seu time, e o cliente, ele percebe quando o discurso é vazio. Porque o primeiro passo é o discurso, você tem que fazer. Sim. Só que valoriza mesmo Não é só discurso, né? É quem a tá prática. ao seu redor, E ver. porque as pessoas são os que fazem pro negócio. Então eu tenho muito mais orgulho das pessoas que passaram, não só as que estão hoje, porque a gente só chegou até onde a gente está hoje pelas pessoas que Pela passaram. história que foi com a construída, né? Exato. É uma história, a Thay não é só o que é hoje, ela tem uma história de dor, de É porque é sofrimento. importante falar Alegria. isso. Até a hora do porque as pessoas às crescimento vezes e do acham avanço. que eu fui o responsável por isso. Não, Não. eu fui o responsável da responsabilidade, mas não foi eu De que assumir fiz. todo o problema, Tá né? vendo? Não fui eu que fiz.
Quem fez foram as pessoas que estavam lá. E às vezes os donos de negócio têm medo de ensinar, tem medo A de que o maioria cara das vai vezes, roubar as verdade. ideias. Verdade. Ou que É sai muito dali e vai importante. montar um negócio diferente para ser acontecer. concorrente. E tudo bem, Isso, né? Pode isso. acontecer, mas eu queria muito reforçar isso, de que valorizar as pessoas. E Né? tem espaço pra todo mundo, na verdade, né? Nós Exatamente. temos espaço, né, Lucas? Tem Sim. espaço pra todo mundo. Exato. Você exato, sabe disso, né? Exato. E as pessoas têm medo de concorrência, mas não tem medo de trazer um diferencial para o seu negócio. Não tem interesse de trazer um diferencial para o seu negócio. Uma frase. Hoje, Uma frase que você daria para as pessoas que estão começando a empreender agora e estão assim, igual a Cíntia falou. Sim. Assim, diz, não, eu quero, mas não sei de onde começar, como começar, o que fazer, mas eu quero. Só de você querer. Mas tô com medo, né? É, Tô com medo, que é o entendeu? medo que, Legal. né, O que brilha e você, bloqueia as uma pessoas. frase, o que você falaria para essa pessoa? Legal. Eu tenho uma coisa muito forte hoje, né, que não é minha, é aprendizado de... Né, não tem nada que é novo, né? Tudo é repertório. Leitura, aprendizado, e aí a gente cria as nossas ideias, mas é tudo cópia de outras coisas que eu estudei, né? Mas é muito quem versus É como. referência, né? É. referência. É o quem versus como. Então, quando eu comecei a abrir negócio, pensar em abrir negócio, eu pensava sempre em eu fazer as coisas. Então, na verdade, na minha visão, sempre vai ter alguém, o quem, que faz o como melhor do que eu. Então, hoje, eu me capacito para ser gestor em coisas específicas, né? Da gestão estratégica, gestão de pessoas, liderança e vendas, que são os pilares que hoje eu quero atuar mais. Mas eu tive que ser meio genéricozão, né? Então, a dica que eu daria para quem vai começar agora é, primeiro, se você não sabe fazer, quem pode fazer com você ou para você? Porque foi o meu caso, eu era professor, eu queria ser professor. Eu poderia ter escolhido desde cedo um quem que fosse um gestor, tipo uma pessoa, ou uma outra equipe, figura. ou uma empresa que fizesse uma gestão, e eu não pensava no o que eu preciso fazer, com quem vai fazer. E a gente ia no flow. Então eu acho que o empreendedor no Brasil, onde a gente não aprendeu, ele ainda começa muito o fazedor. E tudo bem. Às vezes ele quer ser o fazedor, mas se você ele se torna tão olhar... funcionário, né? Só que se você olhar pro todo e pensar, se não vai ser eu, quem vai fazer? Entendeu? Então, Entendi. olha pro lado, vê quem tá do seu lado, vê quem pode se capacitar junto com você, né? Vê o curso que você consegue fazer, vê a mentoria que você consegue, às vezes, acompanhar, ou vê o conteúdo, tem tanta coisa que nem isso aqui, ó, maravilhosa na internet. Né? Então, seria capacitação e buscar quem pode fazer melhor que você, você não consegue fazer tudo E sozinho. o trabalho em equipe, ele também sempre vai ser... agrega mais, né? Muito mais. Exato. E é isso. E Ó, mais... dê o like, Não esquece, né? Vai, o cara do Curte. Merchan, vai. compartilha, né? Por favor. E nos sigam, Deus, seu gente. Vamos nos acompanhando, que a gente tem um objetivo de trazer outros negócios, outros empreendimentos de impacto, para que vocês percebam que na mudança de percepção, de comportamento, pode fazer a diferença dentro do negócio, né? E não existe mais, ou existe muito, eu acho que já tem até demais o empreendedorismo tradicional. E a gente precisa inovar, e essa inovação depende de você. Então, conto aí com a presença de vocês. Um beijo, Nádia. Sentimos Nádia, muito a Nádia, sua falta. Já estamos com saudades. Já estamos com saudade. saudade. Um abraço para você. Espero que você esteja com a gente aqui no nosso próximo podcast. Roger, muito obrigado obrigado. Eu pela que sua agradeço. participação. Como você se sentiu, Roger? Rapidamente, antes da gente finalizar. Não, Como foi? tranquilo. Porque Eu quando ele agradeço, está sim. por trás das câmeras, ele fica, vocês tinham que ter falado disso. Tinham que Exatamente. ter falado aquilo. Exatamente. Como foi Agora, para você hoje, Vamos Roger, aqui essa pra casa experiência? conversando. o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Mas você gostou? Gostei bastante. É muito bom estar aqui também na frente das câmeras, né? Agregando um pouco Sim. de valor para cada um e aprendendo sempre com vocês. Eu aprendo muito mais, ensino um pouco e compartilho informação, mas sempre estou aprendendo aí com as diretrizes ESG e ODS que eu estou me amarrando. É muito bom, eu acho super interessante. E você vai ter outras oportunidades de estar aqui com a gente. E só fazer um convite pro pessoal, realmente o foco é a TAI, e a nossa missão de fato é tirar as pessoas do sofá. Você falou sobre concorrência, a nossa concorrência é com o sofá e com a cadeira, né? Não tem, É o né? maior concorrente. Então, procura tem lá em Águas Claras, tem no Sudoeste, tem na Asa Norte, tem na Asa Sul, experimenta.
Busca alguma coisa que vai te gerar prazer, porque é com prazer que a gente continua fazendo e é continuando fazendo que a gente ganha saúde. Tem um Instagram, Lucas? Thay CrossFit. @ Thay CrossFit. Facinho, achar. Thay é TAI, viu, gente? Isso. Thay, TAI. TAI. Sigam ele, acompanhem lá o trabalho dele, que é um trabalho assim espetacular e que faz toda uma diferença, eu tenho certeza. E obrigada, Lucas. De nada. Obrigada, Daniel. Daniel, tadinho, Sempre. gente, tá dodói, com Imagina. crise renal. Mas tá Ele aqui. tá aqui hoje sentindo dor. Vocês não têm noção de como tá sendo verdade. difícil para ele cumprir essa tabela aqui. E obrigada, meu amigo, Gratidão. pelo seu Tamo esforço e pela sua dedicação, viu? Eu que Obrigada, agradeço. gente. Obrigada, gente. Até mais. Até a Valeu, próxima. Tamo junto, gratidão.